verso 13 ao verso 16. Diz assim: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Mateus 13, 13 a 16. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ou ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Palavra de Jesus, né? E o finalzinho do versículo desse texto que a gente leu, de Mateus 13, 13 a 16, diz assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Vou repetir esse finalzinho. Diz assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Só até aí. Senhor, muito obrigado, a Deus, por termos a oportunidade de lermos a sua palavra, pela oportunidade de compreendermos, ó Deus, que nós não somos nada sem Ti, que nós somos totalmente dependentes do Teu mover, ó Deus, da Tua palavra, que Tu possas vir sobre a nossa vida, Senhor, reestruturando tudo aquilo que em nós precisa ser reestruturado, ó Deus, para vivermos a restituição verdadeira que Tu tens a fazer sobre a vida de cada um daqueles que hoje nos ouve, que estão presentes aqui, cada um que nos assiste online, cada um daqueles, ó Deus, que estão nos seus lares, não puderam estar presente aqui, que a Tua mão poderosa seja estendida também sobre a vida desses, trazendo o entendimento, trazendo a compreensão, trazendo a revelação do que a Tua palavra tem a nos falar nesse dia. Por isso nós nos assentamos aos Seus pés, Senhor, e declaramos: queremos ouvir de Ti o que Tu tens para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Querido, interessante, né? Porque com esse tema, né, chamado restituição, esse significado do que é restituição, que é um termo assim, bem, de certa forma, fácil de ser explicado no contexto, né, literal, a palavra em si. O significado dele que eu pesquisei aqui é devolver algo ao legítimo dono. A Bíblia nos ensina que, contextualizando, que Jesus, ele nos restituiu ao Pai através do seu sacrifício. Então, é o termo de nos religar à nossa verdadeira origem. O homem não foi feito para que ele vivesse o que ele vive hoje. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você seja o tipo de pessoa assim, que você não é aquilo que Deus te chamou para ser. Você está vivendo porque a vida está te levando, um dia atrás do outro. Mas você sente dentro de você que não é para isso, não é para viver esse propósito, não é para passar por essa situação que você veio ao mundo. Dentro de você talvez haja algumas perguntas que estão sem respostas. E hoje eu quero clarear para você, eu quero trazer a luz da palavra de Deus, né, para a situação da sua vida, para que você jogue luz em cima dessa situação e você entenda que talvez você não esteja vivendo o que Deus tem para você, é porque você não entendeu o princípio da restituição. Não tem como nós desmembrarmos o sacrifício da cruz feito por mim, né? Feito por Jesus por mim e por você. Não tem como desmembrar, né, o sacrifício de Jesus na cruz e o processo de restituição.
Porque o processo da restituição, você vai ver durante essa palavra, ela vem sobre a mim e sobre a sua vida exatamente no momento aonde foi colocado sobre a vida de Jesus a missão de resgatar a humanidade. Isso não se dá aqui, simplesmente no momento em que ele foi crucificado. Isso se dá bem antes. E eu quero te explicar isso. Eu quero passar por você com alguns textos bíblicos para que a gente compreenda. Mas eu quero que você já defina esse propósito, entenda esse propósito de que restituição não dá para ser desmembrado do sacrifício de Jesus por mim e por você. Quando esse texto, quando a Bíblia nos fala sobre, como nós acabamos de ler, talvez você não tenha anotado, mas é de Mateus capítulo 13, verso 13 ao verso 16, onde Jesus fala ali sobre você ter ouvido e ter olhos, mas você não consegue ver, não consegue entender isso, e lá no final ele diz, bem-aventurado porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele está se referindo aqui aos seus discípulos, por quê? Porque eles estão começando a enxergar algo que eles não enxergavam antes. E o seu desafio hoje para você compreender o processo da restituição é que você enxergue e que você ouça, que você dê ouvidos àquilo que Deus tem a falar para você. Para quê? Para que você comece a enxergar aquilo que talvez você não esteja enxergando. Assim como Jesus falou com os discípulos. Restituição. Apenas para citar alguns, para que você compreenda. Quando Jesus transformou a água em vinho, isso está descrito em João capítulo 2, verso 1 em diante. Nesse momento, no primeiro milagre de Jesus, Jesus estava restituindo a uma festa a alegria. Em bodas de Caná, onde estava tendo uma festa de casamento, o vinho representava a alegria daquele ambiente. Não vou entrar no mérito se o vinho era fermentado ou não. Aí é uma outra história a ser falada. Te explico em outro momento. Mas naquele momento, ali, Jesus é levado até Jesus, de que Jesus, olha, acabou a alegria da festa, porque a bebida principal se esgotou. Não simplesmente pelo literal, mas espiritualmente, o que estava sendo passado ali era que Jesus traria de volta a alegria àquela família, a alegria àquele ambiente. Então, o milagre da restituição, o milagre da transformação de água em vinho foi uma restituição da alegria. E talvez o que você precise receber hoje seja isso, restituição de alegria. Um outro milagre, como exemplo, na cura da mão ressequida, ou mirrada, de um homem, está lá em Mateus capítulo 12 em diante. Como você já ouviu na história que eu já falei aqui, aquele homem tinha a mão ressequida, então ele tinha que andar com a mão escondida, ele não podia aparecer no meio da sociedade. Aliás, aquele homem na sociedade daquela época não arrumaria um emprego, não teria como levar o sustento para sua casa. Diferente, certamente, da sociedade de hoje, onde hoje muitas pessoas que têm deficiências podem ocupar um espaço no mercado de trabalho, se tornarem excelentes profissionais, conforme nós conhecemos alguns. Mas naquela época não, naquela época aquele homem com a mão ressequida, ele era discriminado, ele não poderia nem entrar no templo. Mas aí o que acontece? Deus chama aquele homem, faz o milagre na sua mão, e aí a mão dele volta ao normal. Não simplesmente pelo fato da mão dele ter voltado ao normal, mas pelo fato que através desse milagre, Jesus restituiu a dignidade a um cidadão. Ele não poderia exercer as suas atividades como cidadão com a mão daquele jeito. Então, muito mais do que fazer um milagre na vida daquele homem, Deus deu a ele, restituiu a ele a cidadania, ou podemos dizer assim, os direitos de um cidadão normal da sua época. Isso é um processo de restituição. Jesus acalma a tempestade, Mateus 8 em diante. Está lá os homens lá, os pescadores profissionais da pesca, morrendo de medo.
Está lá a tempestade batendo de um barco para o outro, e os homens que ali estavam, diz o texto bíblico, depois você pesquisa lá, confirma isso lá. Se você conhece essa história, o medo daqueles homens era que eles iriam afundar. Em dado momento, Jesus chama Pedro. Pedro sai e ele vai em direção a Jesus. Ele começa a olhar as dificuldades, né? E começa a ver, né, a tempestade chegando. Ele começou a afundar. Sabe, Jesus fala para ele? Homem de pequena fé. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o cara está lá dentro do barco, junto com outros pescadores que eram discípulos, se aquele homem que sai do barco, ele vem na direção de Jesus, e quando começa a afundar, Jesus fala para ele assim, ó, homem de pequena fé, falando isso para Pedro, você imagina aqueles que estavam no barco, que nem do barco saíram. Jesus, ao fazer esse milagre, Jesus estava restituindo, sabe o que para aqueles homens? A fé. Talvez você precise que Deus restitua a fé na sua vida. Ressurreição de Lázaro. Você conhece essa história, certamente. Se você já leu a Bíblia, né? Eu vou te apenas, para que você, se você está assistindo e não leu a Bíblia, é a história onde o grande amigo de Jesus morre. E as pessoas, né, chegam até Jesus, né, os parentes, e falam, olha, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus fala para ele, olha só, ele não está morto. Jesus pega a família, leva até o sepulcro, ninguém acreditava, ele manda tirar a pedra, aí fala assim, não, Jesus, para, Jesus, o cara está aí, ó, né, 4 dias aí que está aí dentro, está fedendo, está apodrecido já, né, vai estar deteriorado já o corpo dele, não dá para, ele morreu, tem 4 dias, deixa para lá, não incomoda o mestre, deixa para lá. Através desse milagre, Jesus restituiu o quê? Quem pode falar para mim, quem está no presencial aqui, quem pode falar? Através desse milagre, Jesus restituiu o quê? A vida. Você entendeu que os milagres de Jesus sempre foram de restituição? Deus deu de volta a ele a vida. E o último exemplo, cura do a cura do cego Bartimeu. Se hoje é difícil uma pessoa com deficiente visual conviver em sociedade, você imagina naquela época, porque assim como te falei, não podia exercer sua cidadania como deveria. Dependia de favores dos outros. Talvez a sua vida seja assim. Talvez você hoje esteja vivendo a sua vida dependendo de favores dos outros. Quando Jesus, ele restitui, quando Jesus, ele dá a vista de novo a esse cego, Deus não simplesmente está restituindo, Deus não simplesmente está fazendo um milagre para que ele volte a enxergar. Deus está restituindo a visão. E às vezes Deus precisa fazer isso com você. Deus quer te restituir a visão. Lembra do texto áureo que nós lemos? Tem olhos, mas não veem. Ou seja, devolveu o que se tinha perdido. Devolveu a fé, devolveu a vida, né? Devolveu a visão. Então, no processo do encontro com Jesus, não tem como você não ser restituído. Pensa nos exemplos de pessoas que você conhece. Ou talvez pense na sua própria vida. Como é que era a sua vida antes e depois de Jesus? Né? Em casos mais extremos, a pessoa era um alcoólatra, era um viciado, era um prostituto, uma prostituta. Né? Era uma pessoa que ninguém acreditava, desacreditado pela família, pela sociedade. Observa que a partir do momento que você aceitou Jesus, as coisas começaram a ser restituídas para você. Hoje você tem crédito, hoje as pessoas te olham e veem você uma pessoa digna, hoje as pessoas te olham e acreditam em você. Ou seja, o encontro com Jesus te traz restituição. E no texto que nós lemos, bem lá no finalzinho, diz assim, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Jesus, ele está conversando com seus discípulos, né? E explicando a importância de você ter olhos espirituais. Eu não sei se você está nos acompanhando, né? Ou se você nos acompanhou e não prestou atenção nisso, né? Lá na primeira semana dessa campanha, nosso tema foi enxergando o mundo espiritual. E lá na frente eu expliquei que você precisaria seguir a sequência das palavras para você compreender o que é restituição. Que tomar posse só depende de você. E quando eu falei sobre isso lá, eu falei exatamente sobre isso. Pessoas que olham, mas não veem. Estão ouvindo, mas não está entrando no coração. Jesus refutou, Jesus, né, teve podemos dizer assim, um confronto de ideias ali com os discípulos, de dizer, olha, graças a Deus, né, em outras palavras, porque vocês estão ouvindo, vocês estão olhando e vocês estão entendendo. Ver e ouvir, né, espiritualmente, é um mecanismo, podemos dizer assim, do interior da nossa alma. Existem muitas pessoas, presta bem atenção no que eu vou te falar, olhe para mim. Existem muitas pessoas, muitas, que ouvem os milagres, veem os milagres, mas isso não mexe com as suas vidas. Ela entende que ela é um milagre, ela entende do sacrifício de Jesus, ela sabe da importância dela estar buscando a Deus, mas isso não mexe com o interior dela. Uma religiosidade de tal forma tomou essa mente, tomou o coração, que ela é crente por moda. Ela se diz evangélico porque é uma sociedade interessante, né? É uma comunidade, né, de pessoas que normalmente, né, em alguns casos, são educados, são isso, são aquilo, e ela vive uma religiosidade. Ela perdeu o seu entendimento, do seu senso de missão. Ela sabe que Jesus veio, se sacrificou pela vida dela, mas ela não dá mais valor para isso. Vive uma rotina, vive o dia a dia. Ou seja, ela vê, ela está ali, os olhos estão olhando, mas ela não está vendo. E muitas das vezes passa por isso. O desafio é que quando você recebe Jesus e inicia o processo de restituição, o Espírito Santo faz com que você comece a ver o que você não estava vendo. O Espírito Santo te leva a você ouvir o que você não estava ouvindo. Deixa eu te perguntar agora uma coisa. O que você precisa ver que você não está vendo? O que você precisa ouvir de Deus que você não está ouvindo? O desafio é que talvez você não esteja vendo ou não esteja ouvindo porque você não dá valor aos milagres que Deus já fez na sua vida. Ficou tão normal, né? Ficou tão... Você acorda de manhã, não há mais aquele coração de quando você se converteu, de você dobrar os seus joelhos, de você, né, orar a Deus e simplesmente agradecer a Deus porque você acordou. Você entendeu? Você está no seu ambiente de trabalho e você glorificar a Deus por quê? Porque você está trabalhando. Você agradecer a Deus porque talvez a sua saúde não esteja 100%, mas você já acordar e agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque apesar de talvez eu não esteja com a minha saúde 100%, mas eu estou aqui. Porque muitos se vão. Então, em outras palavras, nós temos que ter isso dentro de nós. De que talvez você esteja trabalhando e talvez o salário que você tem recebido não é o salário que você gostaria de estar recebendo. Mas você é grato a Deus por aquilo que você tem. Muitos perderam essa sensibilidade. E vão simplesmente atrás de um milagre, né? É aquela voz que está clamando, pedindo a Deus o milagre, e Deus falando, ei, eu já te dei o maior milagre. O maior milagre foi eu morrer na cruz por você. Tome posse disso.
Mas como diz o texto, como diz como diz o esboço aqui da palavra, muitos perderam essa sensibilidade. E a restituição fica tão longe, porque ela não compreende isso, ela não consegue ver nem ouvir. Repete após mim: Deus, me faz ver o que eu não estou vendo. Repete: Deus, fala você. Repete: Deus, me faz ouvir o que eu não estou conseguindo ouvir. Repete você agora. Será possível termos de volta aquilo que nos foi tirado? Sim ou não? O que foi roubado de você? Tem duas situações. Aquilo que já foi seu e foi roubado de você. As circunstâncias, as suas decisões erradas, o inimigo, o diabo, né? A sua forma de agir, de pensar, de ouvir, fez você ser roubado. Essa é uma forma. E outra forma qual é? É a forma de você não tomar posse daquilo que já é teu. Aí eu te falo: olha, esse envelope é teu, mas você não vem aqui pegar. Já foi conquistado para você, mas você não quer assumir. Por quê? Por que o processo de restituição não se completa na sua vida? Porque muitas das vezes você não entende que você foi roubado. Ou você não entende que você precisa tomar posse. E aí vivemos, né, uma vida de meia boca cristã. Fala assim: eu não sou assim. Talvez o seu passado, né, tenha sido apenas de ruínas, lembranças de amargura, dores, sofrimento, lágrimas, desespero, e você se pergunta, né? Será que eu posso hoje experimentar essa graça de Deus e receber tudo de volta? O que você acha? Sim ou não? É possível? É possível você se reposicionar e você receber de Deus tudo que é seu? Por direito? Por herança? É possível ou não é? Então fala comigo: é possível. Mas olha só que interessante. No livro de Joel, capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, ele falou: ouça isso, anciãos, escutem, anciãos, pessoas experientes, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e ele contem aos seus netos, e aos seus netos as próximas gerações. O que o gafanhoto cortou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o devastador comeu. O que o devastador deixou, o devorador comeu. Pesado esse texto, né? Em outras palavras, sabe o que isso aqui quer dizer? Sabe o que Joel está dizendo? Nesse contexto do capítulo 1, de 1 a 4 aqui. O povo estava de tal forma longe da presença de Deus, o povo estava de tal forma sem entender os princípios de Deus, que eles foram roubados. Que tudo que eles plantavam, o gafanhoto comia. De toda a sua produção era levado. Eu não sei se você entende o literal desse texto, nessa compreensão, mas você imagina assim, imagina que esse pedestal do microfone aqui e tal é um pé de milho. Então o gafanhoto vinha, aí vinha um tipo de gafanhoto que comia o fruto. Aí vinha um tipo de gafanhoto que comia as folhas. Vinha um tipo de gafanhoto que comia todo o caule do pé de milho. Vinha um tipo de gafanhoto que comia a raiz. Em outras palavras, são tipos de gafanhoto diferentes. Isso fala de perdas. Observe que às vezes na sua vida pode acontecer de você ter perdas assim. Mas observa que o mesmo jugo que veio para aquele que tem perdas, em Joel capítulo 2 fala assim: alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida, a chuva fará descer, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, Joel, quando ele fala sobre a devastação,
ele fala sobre a restituição. Então você observa que a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano, ela, dentro da aplicação desse texto, há momentos de perdas, mas há momentos de restituição. A questão é você compreender, se você quer ser restituído por Deus, olha o que diz esse texto aqui, em Gênesis 3,15, fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Presta bem atenção nisso. O homem pecou. O gafanhoto recebeu autorização para ir lá e devastar a vida do homem. Presta bem atenção nisso para você não perder. Se perder essa definição, você vai perder o conteúdo, o contexto dessa palavra. Presta bem atenção nisso. O homem pecou. O mal recebeu uma legalidade de entrar na vida do homem. Ou seja, começou o processo de destruição. Deus vai e dá essa palavra. E ele fala assim, vai nascer um da mulher, presta atenção, vai nascer um da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é esse cara? Quem é esse que vai nascer? Hã? Hein? Não ouvi. Quem está em casa, fala bem alto para me ouvir. Quem está aqui? Fala aí, quem é? Espera aí. O processo da restituição começou lá em Gênesis. A primeira profecia que Deus falou foi essa. De dizer assim, olha, Adão e Eva, olha, da descendência dela vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Em outras palavras, haverá sim um processo de destruição, haverá sim, os gafanhotos vão avançar, mas vai chegar uma hora, Joel falou isso, vai chegar uma hora que vocês vão se alegrar, porque eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Posso ouvir um amém? E essa restituição vai começar quando? Fala para o seu irmão assim, aliás, fala sozinho, né? Você está com a máscara aí, fala para você assim, já começou. Então o processo da restituição já iniciou. Então Jesus, quando ele foi no madeiro, e ele falou assim, está consumado. Sabe o que ele está dizendo? Olha, aquela palavra que lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala sobre essa restituição, que fala sobre a semente, que fala sobre aquele que pisaria na cabeça da serpente, sou eu. Ou seja, a palavra está se cumprindo em mim. Ou seja, Deus estabeleceu um processo de restauração. Os anos consumidos pelo gafanhoto, em Joel capítulo 1, foram restituídos, conforme o texto, em Joel capítulo 2. Quem era a alegria de Sião? Quem era a alegria de Sião? Quem você acha que era a alegria de Sião? Era uma festa? A profecia de Joel, quando ele fala sobre essa restituição, ele está apontando para uma promessa. O marco divisório entre esses dois períodos era a consumação do sacrifício de Jesus por mim e por você. Ou seja, Jesus ele quer iniciar um processo de restituição naquilo que você perdeu. Posso ouvir um amém? Vou repetir. Jesus quer iniciar um processo de restituição naquilo que você perdeu. Mas pastor, eu não perdi nada. Olha que legal, né? Pastor, eu não perdi nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode não ter perdido nada, mas pode ter muita coisa que você não tomou posse do que é seu. Porque a definição de restituição
é você tomar posse daquilo que já é seu. Tenha sido roubado ou não. O problema é que na definição de restituição, a pessoa acha o quê? Não, pastor, está tranquilo, eu tenho Jesus, a minha vida está boa, estou satisfeito com o que eu tenho, o diabo não tem me roubado nada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer dar para você muito mais do que você tem, porque a palavra dele nos ensina que ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Se Deus tem muito mais para você, por que você está vivendo hoje só com o que você tem? Isso em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a tomar posse. E o inimigo, ele busca constantemente tirar você desse entendimento, né? De que é direito seu. É interessante que tem uma música, né? De alguns anos atrás. Me ajuda a cantar quem está aqui, se em casa você conhecer. Diz assim: tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Mas sabe qual é o problema? É que a gente só canta e não vive. A gente sabe que é assim, mas a gente não toma posse. Se Deus falou assim, ó, coloca o pé lá na frente, sabe onde bota o pé? Só aqui. Não, pastor, tá bom, só do diabo não me roubar o que eu já tenho, tá tranquilo, tô na bênção, tô ganhando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem muito mais para você, em todas as áreas da sua vida. Deus tem muito mais saúde para você, Deus tem muito mais finanças para você, Deus tem muito mais prosperidade para você. Por quê? Porque você viu na palavra ali, depois de todo milagre era um processo, iniciava um processo de restituição. Mas o diabo, ele é expert em dizer para você que você não precisa disso. E sabe qual é a maior arma que o diabo tem usado? Repete após mim, fala, dúvidas. De novo, fala, dúvidas. Pastor, me mostre na Bíblia. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 3 diz assim: logo depois dos 40 dias de jejum, o primeiro diálogo do diabo por Jesus, com Jesus, depois no período de 40 dias de jejum, como você já viu, lá em Lucas capítulo 4 fala sobre isso, no deserto, a primeira coisa que o diabo fala, sabe o que é? Quem pode chutar aqui para mim? O que ele fala? Primeira coisa que ele fala, você que está em casa, se você souber, bota aqui que eu falo o teu nome aqui. Primeira coisa que o diabo falou para Jesus no momento da tentação: se tu és filho de Deus. Sabe o que eu queria botar ali? Dúvida. Se tu és filho de Deus. E o diabo, ele sussurra exatamente as mesmas palavras hoje. Você é filho de Deus, vivendo dessa forma, né? Vivendo nessa miséria. E observe que a miséria não é só miséria física, não é miséria de falta de alimento, não. É miséria espiritual, é miséria emocional. Tem pessoas que estão acostumadas a ouvir o diabo e, como eu acabei de falar, elas ouvem a Deus, mas não ouvem. Mas o diabo está ali, botando sempre dúvidas. Eu quero concluir com você, para você entender qual é a chave, né? Que o tema da nossa palavra é a chave da restituição. Preste atenção nesse texto. A chave está aqui. Preste bem atenção nisso. Se distrai não. Preste atenção. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança a Deus. Deus nos fez em mais semelhança dele.
Em outras palavras, esse texto de Efésios está dizendo assim, ó, você não foi formado para ser o que você é. Deus te fez para ser imagem e semelhança dele. Mas o diabo quer dizer sempre para você de que você não dá conta, de que você não presta, de que você é fraco, de que você é isso, de que você é aquilo. Irmão, se a Bíblia falou que você é mais que vencedor, você é o quê? É o quê? Mas tem muita gente que não vive nessa posição. Ah, pastor, eu sou vencedor assim, um pouquinho, né? Eu venço algumas coisinhas, pastor. Fala para o seu irmão, é tudo. Fale para você mesmo, é tudo. Fala para você mesmo assim, ó, é tudo que ele conquistou na cruz. É direito meu. Então, quando a Bíblia ensina, revestivos do novo homem, que foi feito à imagem de Deus. A chave, anota aí, a chave para a restituição se chama, sabe o quê? Apropriação. Pega o livro de restituição do bispo, está lá, capítulo 3. A chave é apropriação. E o que é apropriação? É um processo no qual a pessoa torna seu. É o processo a qual a pessoa torna seu. Ou seja, ela molda-se aquilo que é dela. Em outras palavras, é eu pegar esse envelope e falar assim, ó, esse envelope aqui é meu. É eu falar assim, esse púlpito aqui é meu. Foi conquistado na cruz, é direito meu. Mas o problema é que muitos não tomam posse. Não se apropriam daquilo que é dele, que é dela, meu Deus do céu. Pastor, como eu faço isso? Como eu tomo posse? Pastor, como eu me aproprio daquilo que já é meu, é herança minha? Você imagina assim, ó, pensa assim. Talvez você tenha vivido isso aí na sua vida, na sua família. Você tem um terreno. E aí, o seu pai construiu ali uma casa. E aí, ele deixou uma herança para você. E está lá no papel, lá dizendo que essa casa é sua, é direito seu. E você fala assim, ó, não quero aquela casa lá não. Pô, deixa lá vazia, deixa os outros invadir, né? Quero. É você negar o próprio sacrifício de Jesus por você, quando você não toma posse. É você olhar para e falar assim, Jesus, você foi difícil, né? Os escravos lá nas mãos, pô, você imagina como é que deve ter sido lá, mas viver mais que vencedor dá muito trabalho. Ou seja, não se deixar entrar no processo de restituição na sua vida é você negar o sacrifício de Jesus, porque ele tomou posse e ele falou, agora é teu. E você fala assim, não, Jesus, não quero não. Sabe o que é se apropriar? É você chegar na casa e falar assim, olá, tudo bem? Tudo bem. Só queria avisar para vocês que essa casa aqui, eu estou tomando posse dela porque ela é uma herança minha. Então, por gentileza, esvazie porque eu vou me apropriar dela, porque é direito meu. Aí a pessoa de bom grado sai, né? Quando não sai, você vai na justiça, prova para o juiz, mostra a herança, o que vai acontecer? Olha, esvazia aí porque a casa é dele. Tem muitos que não vivem a plenitude da sua bênção. Por quê? Estou acostumado só com o que eu tenho. Não, só isso aqui tá bom. Meu irmão, deixa eu te falar, muitas das vezes você está negando a restituição que Deus deu para você. Já é direito seu, já é posse. O último versículo, Jesus falou assim, 19, 9 e 10. Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa. Jesus falando para Zaqueu. E ele disse assim, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem... Quem é o filho do homem? Quem é o filho do homem? Jesus, em Lucas, está falando dele mesmo. Ele falou assim, o filho do homem, ou seja, eu... No texto diz, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se ele fosse falar em primeira pessoa, falaria assim, eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. E talvez a sua vida esteja sendo assim.
totalmente perdida. Sabe qual é a chave? Sabe qual é a chave do tema principal? É você tomar posse. É tomar posse, porque o sacrifício de Jesus foi por mim e por você. Tome posse disso. Quando você estiver no meio de uma situação, ou entrar em crise, ou quando você vê que as bênçãos que Deus prometeu na palavra dele não está chegando até você, em muitos dos casos, não é porque o diabo te roubou, não. É porque você não se apropriou dela. Ela está na mão do diabo. Ela está no mundo. Ela está lá. Mas é direito seu. O diabo fica só lá assim, ó. É dele, mas ele não quer. É dela, mas ela não quer. Então, seu desafio hoje, ao compreender essa chave, é você saber que existe um divisor de águas entre as perdas, entre os gafanhotos e a sua restituição. E no meio dos dois está o sacrifício de Jesus, que você precisa tomar posse. E a partir desse momento, quando você aceita Jesus na sua vida, o processo de restituição começa dentro de você. E eu te convido agora, você que pode fechar os seus olhos. Você que está nesse ambiente, está na sua casa, Você que pode fechar os seus olhos, de repente você está dirigindo, não sei, na linha do tempo onde você está ouvindo essa palavra. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. E talvez o direito seja seu há muito tempo, mas você não tomou posse. O diabo vem toda hora e traz dúvida no seu coração. O diabo vem e diz, não, eu sei, foi realmente, Jesus se sacrificou. Mas ele fala exatamente, em outras palavras, o que ele falou para Jesus. Se tu és filho de Deus, se você realmente é crente, se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer mudar isso dentro de você, você não vai conseguir. Porque você é um fraco. Porque você é uma fraca. Essas são as mentiras que o diabo fala. Mas hoje eu quero te apresentar um Jesus que foi o divisor das águas entre os gafanhotos e a restituição. Ele quer restituir na sua vida tudo aquilo que você ainda não tomou posse, que é direito seu. Repete essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Eu aprendi que a chave da minha restituição está em eu tomar posse do teu sacrifício por mim. Eu sei que a partir de hoje receberei toda a restituição que tu tens para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios, para a minha saúde, para as minhas finanças, para o meu trabalho, para a minha vida acadêmica, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu tomo posse de toda a restituição que eu recebi pelos seus sacrifícios, em nome de Jesus. Amém.